dia, vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020, com aulas de História e Inglês. Veja só, preste atenção nessa orientação, tia Valéria. A aula de inglês de hoje, tia Valéria vai disponibilizar um link, tá? Explicando o assunto bem direitinho, tá? Sobre as peças de roupa. E vocês irão resolver o exercício, tá ok? Então, além do vídeo de tia Valéria, vai vir um link para que vocês entendam melhor o assunto de inglês e resolvam o exercício, ok? Em História, vamos estudar sobre o governo geral. Como assim o governo geral? Ô, tia, a gente já estudou sobre a independência? Sim, mas a independência, tia selecionou aquele assunto por quê? Porque semana passada foi a Semana da Pátria, né? A semana de comemorar a independência do Brasil. Mas o assunto governo geral vem logo após as capitanias hereditárias, no caso na página 109. Como a gente já estudou as capitanias hereditárias, percebemos o quê? Que apenas 2 capitanias prosperaram, não foi? Quais foram as capitanias que prosperaram? Quem lembra? A de Pernambuco e a de São Vicente, não é isso? As outras não prosperaram. Por quê? Porque era difícil acesso para o cultivo da cana-de-açúcar, né? A questão econômica era pouca também, a distância entre Brasil e Portugal e assim por diante. Então, apenas 2 prosperaram. Na época, tanto das capitanias hereditárias como do governo geral, a cana-de-açúcar era considerado o ouro branco daqui do Brasil, né? Valia como ouro. Então, nesse período, para que prosperassem as capitanias, precisava cultivar a cana-de-açúcar, né? Então, devido ao fracasso das capitanias, Dom João III resolveu mudar a forma de governar aqui o Brasil, né? Porque ele dividiu as terras, entregou aos donatários, não deu certo, então ele ficou muito triste e resolveu colocar outra forma de governo, o chamado governo geral. Nesse período do governo geral, foram fundadas algumas cidades também, como, por exemplo, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Então, veja só, quando ele decidiu instalar o governo geral, esse governo geral, a sua sede seria na Bahia Todos os Santos, hoje na Bahia, no caso, né? Então, se instalou lá. Como eu já falei, né, que foram fundadas 3 grandes cidades. Vamos falar do primeiro governador geral. Quem foi o primeiro governador geral? Foi Tomé de Souza. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral aqui do Brasil. O que foi que ele trouxe com ele? Ele trouxe alguns colonos para trabalhar nas lavouras, né? Trouxe também alguns padres jesuítas para catequizar os índios, porque, como já falamos também, a cultura indígena é bem diferente dos brancos, né? Ou até da gente hoje em dia. Então, ele trouxe os padres para catequizar os indígenas, ok? Ensinar a religião católica, né? Vamos dizer assim. Então, vieram alguns padres com ele. Ele também desenvolveu bastante a cultura da cana-de-açúcar, certo? E, nesse meio tempo aí, como a sede do governo era na Bahia Todos os Santos, aí ele fundou a cidade de Salvador, né? Então, ele foi o fundador da cidade de Salvador, devido à sede do governo ser na Bahia Todos os Santos. Mas, com o passar do tempo, não ficou apenas Tomé de Souza, né? Por longo prazo como governador. Já mudou o governador, seria o segundo governador geral. O segundo governador foi Duarte da Costa. Duarte da Costa chegou ao Brasil mais ou menos de 1553, né? Trouxe com ele o seu filho e alguns jesuítas também, ou seja, alguns padres, né? Como, por exemplo, José de Anchieta, entre outros. Nesse período, eles fundaram um colégio, certo? Então, tanto o padre Manuel de Nóbrega, como também José de Anchieta, fundaram um colégio, que era chamado São Paulo de Piratininga. E, após a fundação desse colégio,
anos depois, ou seja, pouco tempo depois, surgiu a cidade de São Paulo. Então, entenderam? Tia Valéria falou lá no início que surgiram nesse período, né, do governo geral 3 cidades. Já citei 2 delas. Quais foram? Salvador, né, que foi fundada por Tomé de Souza, no governo de Tomé de Souza, e São Paulo, que foi fundada no governo de Duarte da Costa. Duarte da Costa, ele teve grandes problemas com seu filho. Então, através disso, ele se tornou o quê? Um péssimo governador. Não foi bem aceito, não trabalhou bem. Já o terceiro governador, que foi Mendes Sá, ele foi tido como o melhor governador, um excelente governador. Ele fez desenvolver-se bastante, né, o nosso país. E também, nesse período, ele fundou a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro foi fundada por Mendes Sá, no governo de Mendes Sá, né? Isso, na verdade, ele fundou São Sebastião, né, que era no Rio de Janeiro, e posteriormente Rio de Janeiro mesmo, ok? Ele governou, na verdade, por 15 anos, né? Desenvolveu bastante o nosso país. Contribuiu também para que a corte portuguesa ficasse livre de invasores. Por quê? Porque ele colocou algumas expedições chamadas de entradas. O que eram essas expedições chamadas de entradas? Veja só. As entradas eram expedições organizadas pelo governo português. Elas não ultrapassavam os limites do meridiano de Tordesilha e partiam do litoral. Então, veja só. As entradas, né, eram expedições comandadas pelo governo português, né, isso, que ajudava para que os invasores não invadissem tanto o nosso país. E elas não ultrapassavam os limites, né? Os limites, no caso do meridiano de Tordesilha, o Tratado de Tordesilha, que a gente falou há um tempo atrás. Mas existia também, nesse período, umas expedições chamadas de bandeiras. Essas expedições chamadas de bandeiras não respeitavam o tratado, né, de Tordesilha, ou seja, as orientações do governo português. Então, eles invadiam, né, toda a localidade, principalmente as localidades vizinhas a São Vicente. São Vicente era o que? A capitania que deu certo, né? Então, eles invadiam para pegar as riquezas, né, para invadir mesmo a terra. As pessoas que participavam dessas explorações, né, no caso as explorações bandeiras, eram os bandeirantes, né, eram chamados de bandeirantes. Então, veja só, a tia vai ler para vocês um textinho que tem aqui. Uma das bandeiras mais importantes foi liderada pelo bandeirante Fernão Dias Pais Leme. Então, um dos bandeirantes bem importantes, né, no caso das explorações, foi Fernão Dias Pais Leme. Vocês podem ver na página 112. Após vocês fazerem a leitura, tá, das páginas 109 a 112, vocês irão resolver o exercício nas páginas 113 a 115, ok? E resolver o exercício de inglês que a tia vai colocar o link. Aguardo vocês. Beijo, boa aula!